Meus queridos irmãos e amigos, aqui é o Yukias, do canal Yukias Magal, falando com vocês para mais um vídeo para o nosso canal, não é? E com uma importante mensagem, hoje eu vou começar trazendo um texto das Escrituras, porque é muito importante caminhar nas profecias. A cada período, a cada ano, nós estamos vendo desenrolar, é como se Deus estivesse com um pergaminho nas mãos e ele vai desenrolando. Esse pergaminho sendo desenrolado, ele é a linha do tempo do nosso sistema, nossa dimensão, que é regida pelo tempo, e ele vai cada giro no pergaminho, que é desenrolado um pedaço, então é liberada uma profecia e acontece um evento. E quanto mais se desenrola, mais vai acabando esse pergaminho até que cheguemos ao final. E tudo então será explicado. Ao fim de tudo nós vamos entender todas as coisas. Mas veja essa profecia. Tá? Daniel capítulo 11. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. O quarto acumulará grandes riquezas, mais do que a todos. E tornando-se forte por suas riquezas, suscitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando-lhe em pé, o seu reino será quebrado, será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Vocês entendem até aí que houve o domínio medo-persa na terra, o domínio medo-persa, e foi no período de Dário, houve a batalha entre Alexandre o Grande, ele que nasceu e veio originalmente da Macedônia. Ele é macedônio, ele foi pupilo, treinado e ensinado na filosofia grega. Ele é um discípulo de Aristóteles, filósofo proeminente, e um homem que é a base do nosso sistema ocidental é Aristóteles, que é também discípulo de Platão. Poupa, não tem nem o que a gente demorar-se a falar, porque é conhecido e muito porque são as bases do sistema ocidental. E este, Alexandre, foi treinado, ensinado, mas não só ensinado, ele tinha enraizado nele esta cultura, a filosofia grega. E o papel de Alexandre, que foi um conquistador, foi dominar o mundo e implementar a cultura helênica, que é o helenismo, que era proeminente e dominou o mundo quando a Grécia tomou poder primeiro com Alexandre o Grande. Bom, mas quando ele morre, ele não tem filhos, ele não deixa herdeiro direto. Porém, toda a terra, Alexandre ele fez um trabalho tão grande que onde ele entrava, as nações que se submetiam a ele, obrigatoriamente ele implantava, ele impunha, ele colocava por força a cultura grega, a cultura helênica, os deuses gregos, a cultura grega, a língua grega, a religião grega, os cultos gregos, a escrita, etc., e os costumes, o culto ao corpo, que isso é muito forte da Grécia, o culto ao corpo, o culto ao homem, a autoadoração, a autoavaliação do homem, isso vem deles. E aí nós temos a base do sistema grego hoje. Não à toa você está vendo aí que nós estamos passando por algumas variantes desse flagelo que assola o mundo, e cada uma delas é nomeada com uma letra do alfabeto grego. A Bíblia, como Deus permitiu até agora que a história fosse feita assim, ela no todo, tá? O primeiro, tanto o Antigo como o Novo Testamento, originalmente são escritos em hebraico, porque os discípulos eram hebreus, eles eram judeus, porém o Novo Testamento, numa obra, uma forma que Deus usou neste mundo para levar a palavra às nações,
o Novo Testamento é anunciado na língua grega primeiro, né? E aí isso é a forma de espalhar-se pelo mundo, tanto que a língua grega ela era proeminente até mesmo durante o Império Romano, tá bom? Que é chamado de o período greco-romano. Então a Grécia é o espírito que rege o nosso mundo até os dias de hoje. Quando Alexandre morre, quem herda o seu reino são seus 4 generais, tá? 4. O nome deles é Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro, tá bom? Esses são os 4 generais e herdam. Um herda o sul, outro o norte, outro o ocidente e o outro o oriente, não é? Mas os mais famosos e os mais fortes serão o do sul e o do norte, que Daniel 11 vai tratar somente do sul e do norte de Israel, a partir de Israel. Israel é o centro do universo, todos nós entendemos isso. E a Bíblia vai fazer isso. No capítulo 11 de Daniel, então ele começa a falar sobre o príncipe do norte e o príncipe do sul, o rei do norte e do sul. No sul ficou a dinastia ptolomaica. Ptolomeu, junto com Alexandre o Grande, também foi ensinado por Aristóteles. Também tinha em si enraizado a cultura helênica, a cultura grega. E também ele impôs e colocou essa cultura muito forte, proeminente, dentro do seu principal reino, que era o Egito e todo o sul. Ele fez isso. Outro que também tinha a cultura grega muito bem enraizada e que inclusive, né, Ptolomeu ele é descendente de Hércules. E o Seleuco, ao norte, que herdou a Síria, este era descendente de Apolo, o deus Apolo. Este também é dessa linhagem que vem aqueles que o sonho deles era destruir o culto judaico e estabelecer o helenismo em Jerusalém. E Antíoco Epifânio vai fazer isso mais à frente. Mas é esse reino. O reino dele é dividido e o mundo então se espalha e os dominantes que herdam esse reino, todos têm a cultura helênica enraizada. E vai ter o rei do norte e o rei do sul dominando. Até aí nós entendemos, né? E se nós olharmos no mapa, o que é o norte e o que é o sul, né? Israel está ali entre, é o que conecta tanto o norte, o sul, a África, não é? Com o Oriente, e é uma região, é um ponto muito importante do planeta. E vamos lá. Esse texto vai tratar sobre do príncipe do norte e do príncipe do sul. Hoje no mundo nós temos sim uma divisão muito interessante. O nosso mundo ele é dividido entre o sul e o norte. Nós temos o hemisfério norte e o sul. Mas nós temos também a divisão entre lideranças globais importantes, como os Estados Unidos da América, que é o líder ocidental. Essa é regido a parte do Ocidente, tem uma cultura, e a parte do Oriente, que é onde está a Rússia, China, é uma outra completamente. Os russos herdaram o império, a parte do Império Romano Bizantino, a Igreja Cristã Ortodoxa, e os Estados Unidos também herdam, só que a outra parte, a parte ocidental do Império Romano. Então aí nós vamos ver a herança católica contra a herança ortodoxa. Tá bom? É uma facção, porém vindas das mesmas pernas de ferro. Tá bom? Vindas da mesma perna de ferro. Eles parecem, né? Por mais que haja rixas, discussões e brigas, eles são da mesma origem, tá bom? E olha só, por que eu falo isso? A gente precisa olhar para onde é que vai começar o culminar da história, tá bom? Onde vai terminar a história? E para mim, eu vejo um ponto de muita tensão e todos os conflitos durante a história, de toda a história da Terra, foi na Europa. O norte de Israel, a Europa. A partir de onde Alexandre domina o mundo e também domina Jerusalém. É de lá também, ao norte, nós temos hoje, fazendo parte da União Europeia, a Turquia, apesar de não ser cristã como os tais, é
participante da União Europeia, mas está ao norte de Israel e vem dominar sobre Israel. E eles começam seu domínio, tudo começa na Europa. Os conflitos, você quer dominar o mundo, primeiro os conquistados, onde começa a bagunça pelo mundo sempre é na Europa. E olha lá o que está acontecendo, né? Segundo essa matéria aqui, ó, dos últimos acontecimentos, este homem, tá? O presidente da Rússia, o czar Vladimir Putin, Putin montando um plano para invadir a Ucrânia. Essa é a alegação do Ocidente. Por quê? Veja a matéria. Os Estados Unidos instaram a Rússia na quarta a retirar suas tropas da fronteira com a Ucrânia, alertando que uma invasão russa provocaria sanções que atingiriam Moscou com mais força do que qualquer outra imposta até agora. Então, assim, a Rússia, o que a Rússia está fazendo hoje? Ela está pegando suas tropas e pondo na fronteira. A Rússia mandou mais de 90 mil soldados para a fronteira com a Ucrânia. E o Ocidente está dizendo que Putin já deu ordem para invadir, ele vai invadir. Olha essa fala do secretário de Estado americano Antony Blinken. Não sabemos se o presidente Vladimir Putin tomou a decisão de invadir. Sabemos que ele está criando a capacidade para fazê-lo rapidamente caso decida. Ou seja, olha, eu não sei se ele já deu a decisão mesmo de invadir. Mas o que nós sabemos é que ele está criando a capacidade, está criando um cenário para fazer isso. E será muito rápido. Então, como está escrito, né, a Rússia está testando a Europa e a OTAN, está testando o Ocidente. Põe mais soldados. E vamos ver qual vai ser a reação deles, o que eles vão fazer. Se não fizer nada, vamos colocar mais, vamos fazer mais. E se eles não tomarem uma atitude, nós vamos ver até onde eles vão e até o que nós podemos fazer. Porque quando isso ficar sendo feito várias vezes, uma hora o Ocidente baixa a guarda e percebe que eles não vão fazer nada. É só blefe, eles querem só um acordo, vamos conversar e tudo vai dar certo. E quando o Ocidente menos der conta, vem um ataque. E aí, quando todos disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. Bom, então essa aqui é a primeira matéria. Bom, essa briga que é entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia ainda não é membro da União Europeia, quer fazer e está pedindo apoio, ajuda da União Europeia e dos Estados Unidos para conter a agressão russa. E vamos lá, o que a Ucrânia fez em resposta? Aqui, ó. A Ucrânia transferiu um exército de 125 mil soldados para Donbass. Então é seguindo aí o nível, 125 mil militares ucranianos estão reunidos em Donbass. O exército ucraniano de mais de 125 mil pessoas está estacionado no Donbass. Apesar das acusações de Kiev e Washington, agora o número de tropas ucranianas estacionadas em Donbass superam as forças combinadas do DPR e LPR, assim como as tropas russas, segundo os Estados Unidos, estacionadas na fronteira ucraniana que somam 100 mil. Os dados sobre o destacamento de um grande número de militares ucranianos em Donbass são citados pelo Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, observando que as ações de Kiev causam alguma preocupação. Abre aspas, o curso do regime de Kiev, que é a capital ucraniana, para desmantelar o processo de Minsk e a recusa real de Kiev de tentar resolver pacificamente o conflito no Donbass causou sérias preocupações. De acordo com a missão especial de monitoramento da OSCE à Ucrânia, as violações do regime de cessar-fogo não são mais registrados localmente, mas ao longo de toda a linha de contato. E nas últimas semanas seu número em alguns dias excedeu os máximos que a missão registrou antes de medidas adicionais para fortalecer o regime de cessar-fogo que entrou em vigor de 22 de julho de 2020, que é um cessar-fogo mediado por França e Alemanha para fazer um acordo de paz. É um cessar-fogo entre a Ucrânia de Zelensky e a Rússia de Putin. O cessar-fogo não é um acordo de paz. O cessar-fogo, como ele é criado, é uma trégua. Olha, vão dar algumas regrinhas para vocês e vocês vão parar por um tempo. É para parar, é para dar uma pausa, para a gente pensar em algo para realmente fazer um acordo de paz. Não significa paz, é só uma trégua. E a Ucrânia e a Rússia ainda estão debaixo de um cessar-fogo.
e se mostra muito frágil, já que estão aí as tensões aumentando, porque a Rússia mandou 100 mil soldados para a fronteira com a Ucrânia e a Ucrânia agora mandou 125 mil soldados para lá. Especialistas observam que o crescimento do número do exército ucraniano em Donbás indica a disposição do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para dar a ordem de iniciar a ofensiva. Ou seja, o ataque pode partir da Ucrânia contra a Rússia e não o contrário. Entre outras coisas, há informações sobre isso, que os países da OTAN já começaram a transferência de suas unidades e equipamentos para o Donbás, embora Kiev não comente oficialmente sobre os dados. Quem mais está falando, né? E aí, olha só, o secretário de Estado americano Antony Blinken. Os Estados Unidos estão prontos a agir se a Rússia invadir a Ucrânia. O secretário de Estado americano Antony Blinken afirmou hoje que o país está pronto para agir se a Rússia invadir a Ucrânia. A declaração foi dada após uma reunião ministerial da OTAN em Riga, na Letônia, país que também faz fronteira com o território russo. São os chamados países tampão. Já mostro para vocês. Abre aspas, se a Rússia invadir a Ucrânia, estaremos prontos a agir. Vamos ver se vai mesmo fazer isso, né? Garantiu Blinken, acrescentando que os Estados Unidos e a OTAN darão preferência para a via diplomática. O secretário de Estado também se disse muito preocupado com os planos de Moscou para a Ucrânia. Não sabemos se Putin tomou a decisão de invadir, mas nós sabemos estar preparados para tudo. Por sua vez, a Rússia denunciou tentativas de considerar a Rússia como participante do conflito no leste ucraniano. Mas não é assim. A G em Donbás só pode ser interrompida por negociações entre ucranianos e ucranianos. Só que a região ali, né, que é o Donetsk e Lugansk, é uma região tomada por russos. E por influência russa, os russos financiaram e armaram esses separatistas russos porque eles queriam se tornar independentes da Ucrânia e o conseguiu. Né? Olha esse mapinha aqui para vocês, tá bom? Esse aqui é o mapa europeu, tá bom? Só da Europa. E vamos lá, né? Onde está a Crimeia, que a Ucrânia tomou? Essa parte aqui, ó. Bom, é onde eles tomaram em um pedacinho. Como que... Por que isso é tão perigoso? A Ucrânia manda para cá, para essa região, um efetivo tão grande. O medo da Rússia é que a Ucrânia entrando para a Aliança Europeia, então a Europa e os Estados Unidos, a OTAN, coloque suas tropas aqui dentro da Ucrânia, coloque soldados e também coloque armas nucleares aqui. Armas nucleares aqui é muito próxima dessa região que é onde está Moscou, o coração, a capital russa. E armas nucleares aqui, nessa distância, mísseis e etc., para atingir o território russo, os níveis de defesa da Rússia cairiam drasticamente, porque a distância é muito pequena. Se bem que daqui para cá já não é tão grande, mas aqui daria, por exemplo, uma força de resposta muito menor. Não é? E a capacidade maior de uma invasão do território russo. Por isso que, quando a União Soviética cai, essas nações como Ucrânia, a Bielorrússia, Lituânia, Letônia, né, e a Estônia, todos eles se tornaram tampões. E a Polônia também. A Polônia nunca ficou de um lado ou outro. A Polônia hoje claramente está do lado europeu, apesar de não querer fazer parte da União Europeia, dos moldes globalistas, né? E está sofrendo por isso, porque a Rússia e a Bielorrússia estão pegando migrantes e jogando aqui dentro e empurrando para a Polônia. E a Europa, em contrapartida, está dizendo: nós só ajudamos a Polônia se a Polônia abrir mão dos seus ideais cristãos e aceitar a agenda globalista, então nós os ajudaremos. E a Polônia está se vendo hoje abandonada, né? Vai ter que fazer duras escolhas. Mas essa região aqui também, esse rio que passa aqui, que é o único de água potável, foi onde a Rússia tomou e faz parte hoje, está sob comando russo. O Mar Negro
e tem gás e petróleo, também é uma região importante. Por que essa disputa aqui, se a Ucrânia cair e a Rússia invadir, então nós vamos ver a Rússia entrando dentro da Europa. E é um ponto de estopim, porque se colocar tropas aqui, a chance também de atingir a Europa é muito grande, né? E aí como que fica nesse caso a liderança americana, né? E a Europa? Como é que fica frente a isso? Porque já tomaram uma surra aqui na Crimeia. Vai perder esse país, vai ver a Rússia atingir tudo isso, e como que fica a aliança? Só tem um caminho, e o caminho para o que estamos vendo aí é que nos próximos 3 a 5 anos essas nações vão entrar numa terceira G total. Bom, eles estão caminhando para isso, esses homens estão se preparando para isso. O líder do Sul, os Estados Unidos, do Ocidente, contra os do Norte, que é a Rússia, agora aliada, né, da China. E tem mais um detalhe, tá? Hoje a Europa depende muito, está chegando o inverno, a Europa depende muito do gás russo. E o Nord Stream 2, que é um tubo, uma tubulação de gás que liga a Rússia, vai direto para a Alemanha, está pronto, esperando só que sejam criadas leis de regulação na Alemanha para o gás russo, e a Rússia quer vender esse gás para a Europa. Vai tornar a Europa ainda mais dependente do gás russo. Bom, ou seja, para as empresas funcionarem, para os cidadãos europeus ter aquecimento dentro de suas casas no inverno, está tudo na mão da Rússia. Mas os Estados Unidos estão correndo para impedir isso, porque quanto mais dependência daquelas pessoas, daquele país, mais a Europa vai se ver refém de acordos, reféns de circunstâncias em que eles não vão poder mais tomar certas medidas contra a Rússia por causa dos acordos amarrados. E vamos ter que esperar para ver o que os Estados Unidos vai fazer para conter a Rússia. E ao que parece, o mágico de Oz aí no mundo, que está liderando o mundo, está empurrando essas nações para o conflito total. Bom, isso é muito claro. O Ocidente está acusando o Putin já de ter dado ordem para invadir a Ucrânia. Bom, e a Rússia vê, né, os ucranianos geneticamente com os russos, eles têm muita proximidade histórica. Então eles veem o direito. E eu vou dizer mais alguma coisa que vocês não sabem, mas o Putin, o plano de Putin, que é um homem extremamente inteligente, é reviver o Império Russo na Terra. É a antiga União Soviética. E os países que eram membros, como a Ucrânia e Bielorrússia, né, aqueles países que hoje já são dominados por eles, como Uzbequistão, Cazaquistão, Turcomenistão, e já ninguém toca naquelas nações, quer todos anexá-los. Como já tomou a Síria, está em uma aliança profunda com a China contra os Estados Unidos e o Ocidente, e este poder vem crescendo. E onde nós vemos esse poder? Aqui nas Escrituras. Esse poder está aqui em Daniel 7, né? Daniel capítulo 7. Bom, 7, verso 5. Daniel 7, 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. O urso é o símbolo do Império Russo, né, da Rússia de Vladimir Putin. Se preparem, irmãos, porque isso aqui pode estourar algo muito gigante no mundo, e os preços das coisas, tá, vão se tornar ainda muito mais altos, muito mais altos. Eles querem, tá bom? O conflito mundial é o caminho mais rápido para o sonho deles do reset. Por quê? Porque para você reconstruir, construir melhor novamente, você precisa destruir o atual. E como eu falei,
Esses atores vêm todos do mesmo antigo império. Deus os abençoe e mantenham-se firmes frente a todo este teatro.